Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer uma reciclagem com lata de atum com textura e utilizando a massa Durepox. Nós vamos precisar de uma latinha de atum. Esta latinha eu ganhei de uma amiga e ela já veio aberta desta forma. Fiz furos no fundo, porque vou plantar suculentas, né? E ali as bordas internas da lata amassei com o martelo para não ter perigo de machucar. Para fazer este efeito na pintura, depois de passar a tinta PVA branca, é só pegar a areia e jogar em cima da tinta ainda molhada. Tem muitas outras formas de fazer, de conseguir uma textura bacana, tem gente que usa massa acrílica, né? Mas aqui eu gosto de fazer da forma mais fácil, gosto de usar as coisas que eu tenho em mãos, que assim qualquer um pode reproduzir em casa, né? Então, nós vamos passar a tinta PVA branca em toda a latinha e antes dela secar, nós vamos empanar a latinha com areia. E depois de fazer em toda a latinha esse processo, nós vamos aguardar a secagem. Vamos esperar secar bem essa tinta com essa areia. Fiz também este efeito na tampa. E agora nós vamos aguardar a secagem para continuar o processo da nossa latinha. Depois que secou bem, nós vamos pegar um pincel com bastante tinta na cor da sua preferência. Aqui eu tô usando a tinta PVA branca, mas depois eu vou passar uma outra cor por cima dela. Tô filmando com uma mão, pintando com a outra, mas acho que deu para entender. A gente vai dando batidinhas com o pincel com bastante tinta para dar este efeito. E depois que a gente fizer em toda a latinha, vai ficar assim. E nós vamos aguardar a secagem. Agora eu vou deixar secar bem de um dia para o outro. Para fazer artesanato é assim, tem que ter paciência, tem que fazer as coisas devagar para o resultado ficar bom. Depois que a tinta secou bem, passei uma demão da tinta PVA na cor palha. E nesta etapa, você pode acelerar o processo de secagem da tinta utilizando um secador de cabelo, que não tem perigo, né, da areia voar para todo lado. Para fazer o detalhe nas bordas da latinha, utilizei um pedaço de esponja de cozinha, apliquei a tinta na cor vinho, tirei o excesso e apliquei nas bordas para dar este efeito. Aí fui removendo o excesso, dando batidinhas. E fiz isso em todas as bordas, na tampa, em volta da latinha toda. Agora, vamos pegar 2 pedaços da massa Durepox, 2 medidas iguais das 2 cores, conforme manda o fabricante, e vamos manipular até a massa ficar homogênea, dessa forma, para poder fazer os detalhes da latinha. Vamos fazer uma rosinha, é só pegar um pedaço da massa, abrir dessa forma, nessa espessura, e aí nós vamos, a partir da pontinha, enrolando delicadamente, desta forma, e aí nós vamos puxando as pontas bem delicadamente para fazer como se fossem as pétalas da rosinha. E depois vamos pegar mais um pedaço, colocar na nossa rosinha, fazer a mesma coisa, puxar as pétalas dessa forma. E aí vamos dando o formato da nossa rosa. Depois é só pegar mais um pedacinho da massa e fazer novamente, até ficar uma rosinha bem cheia, com as pétalas bem formadinhas. Bem delicadamente, nós vamos mexendo, manipulando ali a massa. Vamos fazer as folhas. As folhas é só fazer como se fosse uma coxinha, achatadinha. Vamos modelando dessa forma. Vamos fazer 2 folhinhas para colocar nessa rosinha. E a rosinha, nós precisamos cortar o excesso ali embaixo, o excesso da massa,
com uma tesourinha de ponta fina, para a gente poder encaixar essa rosinha na lata e ela não ficar muito alta. Agora é só encaixar as folhas na tampinha da lata, não precisa usar cola, é só encaixar a massa e pressionar delicadamente para não amassar, não deixar a folhinha muito achatada. A rosinha também nós vamos pegar delicadamente e encaixar ali entre as folhas. Depois, com a ajuda de um pincel, nós vamos puxar com o cabo do pincel a massa de encontro à lata para a rosinha ficar bem firme. E com uma tesoura de ponta fina, vamos fazer os detalhes nas folhas. É só pressionar dessa forma, com delicadeza. Agora, para fazer o laço, vamos pegar um pedaço da massa. Nós vamos fazer 2 partes iguais, vamos modelar dessa forma. E vamos fazer esse laço por partes. Vamos colar essas 2 massas que nós manipulamos, ajeitamos na lata. Agora, vamos fazer a outra parte do laço. Pegamos um pedaço da massa, abrimos dessa forma e com a tesourinha vamos fazer o corte ali, tirar um formato de um triângulo. E aí é só ir manipulando e acertando ali. Depois encaixamos na lata dessa forma e aí já vamos montando o nosso lacinho. Essa massa epóxi é muito boa de manipular, é só você ir apertando. Depois vamos fazer ali o lacinho, o meio do lacinho. É só fazer um rolinho da massa e colocar ali. Depois, com a ajuda de um pincel, o cabo do pincel, nós vamos apertando ali, fazendo um detalhe. E é bem fácil de fazer, bem simples, não tem complicação nenhuma. Como eu já disse, gosto de utilizar materiais fáceis que todo mundo tem em casa, que aí fica fácil para todo mundo reproduzir. Vamos fazer assim. Depois, fiz várias bolinhas e algumas folhas para fazer mais 2 florzinhas. E aí é só encaixar as bolinhas, 5 bolinhas em cada florzinha, e com o cabo de um pincel mais grossinho, é só apertar a bolinha e ir puxando essa bolinha ali para o centro da florzinha. Dessa forma, e aí vamos modelando as pétalas da flor. E vai ficar assim. E aí é só colocar o miolim, que é mais uma bolinha, e vai ficar assim a florzinha. Depois, fiz 2 folhinhas e com a mesma tesourinha, fiz os detalhes das 2 folhas e fiz isso dos 2 lados do laço. E depois de feito isso, nós vamos aguardar a secagem dessa massa epóxi de um dia para o outro, para depois finalizar nossa latinha. Todas as vezes que eu utilizo a massa epóxi, sobra um pouquinho. E todas as sobras eu reaproveito, não jogo fora. E aqui sobrou e eu fiz uma joaninha. É só fazer 2 bolinhas, uma maior, outra menor, encaixar uma na outra. Se a massa estiver endurecendo, é só molhar um pouquinho, ali aonde vai encontrar uma bolinha com a outra. Com a tesourinha, faço aquele detalhe das asinhas e espero secar de um dia para o outro também. Depois que essa massa secar bem, de um dia para o outro, é só passar uma demão de tinta PVA branca. E aí, depois que ela secar bem, você pode pintar da cor que preferir, usar sua criatividade, sua imaginação. E depois que essa tinta PVA secar bem, é só finalizar com verniz acrílico brilhante. Essa joaninha eu vou guardar para usar em outra latinha. E depois que a massa do Durepox secou bem, de um dia para o outro, é só passar uma demão de tinta PVA branca com pincel de cerdas macias,
um pincel de cerdas finas. Esse aqui já é bem velho, não tem nem a numeração dele mais. Mas aí nós vamos passar por toda a massa Durepox, porque depois, na hora de passar tinta colorida, ela fica mais pigmentada e mais bonita. Ali aonde nós puxamos a massa Durepox de encontro à lata, nós vamos passar a mesma tinta na cor palha para camuflar aquele pedacinho ali. Vai ficar assim. E depois de finalizada, minha latinha ficou assim. Utilizei tinta PVA, finalizei com verniz acrílico brilhante. Utilizei aquele pincel fininho para pintar todos os detalhes. E ficou assim. E a latinha finalizada ficou assim, virou um vasinho de suculentas. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, deixar o seu comentário e se inscrever no canal. Um beijo!